nas horas mais difíceis da minha vida que ele esteve ali presente. Sabe quando você está no fundo do poço e vê aquela pessoa te puxa de volta para cima? Olhar para trás e ver tudo que passamos juntos, né? As dificuldades, nossas conquistas, nossos erros, nossos acertos. Ao ver cada passo, né, que dávamos juntos, estávamos ficando mais fortalecidos e unidos, né, um com o outro. Isso me deixa muito feliz. Foi nas horas mais difíceis da minha vida que ele esteve ali presente. Sabe quando você está no fundo do poço e vem aquela pessoa e te puxa de volta para cima? Falar dele para mim é como escrever um poema. Juntos somos mais fortes. Estar ao lado dele é tudo que eu desejo. É tudo que eu desejo pro resto da minha vida. A mãe tá nervosa. Me chamo Rogério Freitas Ribeiro. Eu sou nascido em Araraquara, interior aqui de São Paulo. E estou nessa loucura, nessa cidade aqui já fazem 13 anos, né? Meu nome é Raimundo da Silva e eu tenho 44 anos. Eu sou de Paraíba, Guarabira. Vim pra cá com 6 anos, fui adotado por uma família e nessa família eu tenho 5 irmãos, eles são adotados também. E essa família me acolheu como um filho, né? Então eu sou grato a ela. Chegou uma época da minha vida que eu precisei ser aquilo que eu sempre... ser sempre aquilo que eu sempre fui, né? Então eu precisei me desligar um pouco mais da vida que eu tinha lá para poder viver os meus sonhos, né? E o que é viver os seus sonhos? Primeiro, ser quem eu sou, né? E como eu tinha muitos problemas relacionados, né, com a minha família na época, nesse sentido de não aceitar, né, a minha condição, né? Porque não é uma opção, eu não sei se você sabe disso, é uma condição, né, minha condição sexual. Eu quis viver novos horizontes e sonhar, né? Por que não sonhar, né? E eu me lembro na época que quando eu vim embora, eu menti para minha família. Eu vim embora simplesmente sem emprego, sem aonde morar, sem com quem morar. Eu simplesmente precisava me livrar, precisava me sentir livre. Eu precisava voar. E aí eu vim, com a cara e com a coragem. Eu me assumi muito tarde, né? Eu me assumi, eu acho que com 26 anos. Meu pai já era falecido, eu me assumi para minha mãe, para meus irmãos. Eles falavam que já sabiam, que a vida era minha, que não se importavam com isso. Para mim foi de boa. Primeiro que eu cheguei aqui em São Paulo, eu não tinha emprego. Eu não tinha o que fazer. Quando eu desci na rodoviária do Tietê, eu coloquei as malas no chão, as bolsas no chão e aquele mundaréu de gente, carro pra lá, gente pra cá. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E foi ali naquele momento que caiu minha ficha. Falei, o que eu estou fazendo aqui? Mas eu já estava, né? Eu não podia voltar. Passei por muitas situações no qual eu vim embora de Araraquara, eu tinha vendido carro, tinha vendido moto, havia recebido acertos da empresa, essas coisas, e chegou aqui em São Paulo, eu fiquei sem nada. Por quê? Sem emprego, sem aonde morar, ele naquela condição de vida que ele levava, né? Usuário de droga. E aí o dinheiro foi se acabando e eu fui me vendo numa situação muito difícil, né? E com aquela frase na cabeça dos meus pais, né? Você vai, né? Mas fique, né?
não volte. Mas eu sempre fui uma pessoa de muita fé, de muita garra. E eu pedia para Deus todos os dias para que ele saísse da minha vida, para que sumisse da minha vida. E foi o que aconteceu, né? Um dia eu cheguei em casa, nós morávamos ali na região da Liberdade. Eu cheguei em casa, eu abri a porta e não tinha nada. Literalmente não tinha nada dentro de casa. Eu só estava com a roupa do corpo. No momento que eu cheguei e me deparei com aquela situação, aí eu falei assim, ferrou tudo, né? Simplesmente, o que eu vou fazer da minha vida? Sem emprego, sem dinheiro, porque o dinheiro já havia acabado. E nessa grande, né, capital que é São Paulo, né? Então, foram momentos difíceis. Aí o aluguel do espaço que a gente estava ali venceu, eu não tinha mais como pagar. E foi aí que eu fui para as ruas, né, de São Paulo. Complicado, porque você se vê assim sem nada, né? Você se vê sem nada, você não sabe para que direção olhar, você não sabe se você vai conseguir recomeçar. Mas eu sempre tive muita fé e muita perseverança, né? E eu pedi a Deus um emprego e eu pedi a Deus uma pessoa na minha vida, né? Que fosse meu porto seguro, que fosse meu alicerce. Eu sempre pedi isso. E foram 3 dias ali naquela região ali da Praça da Sé, no centro de São Paulo, com a mesma roupa do corpo e passando por necessidade, né? Foram 3 dias que eu fiquei por ali naquela região. E como eu não conhecia muito, eu não sabia andar muito, eu subi um viaduto que tem ali naquela região, saí na Rangel Pestana, que é uma avenida, uma rua muito movimentada aqui de São Paulo, muito conhecida, né? E ali eu quebrei para a esquerda e cheguei na famosa Rua do Gasômetro, aqui de São Paulo, que é uma rua voltada para segmento de madeira, né? Material de construção voltada para madeira. E foi ali que eu me deparei com uma determinada loja e eu falei, meu Deus, é o que eu fazia lá em Araraquara. Eu vou tentar, por que não? O não eu já tenho, então eu peguei e fui. E eu entrei nessa loja, perguntei pelo gerente, fui até o gerente. Ele perguntou se eu sabia, se eu conhecia sobre o produto, sobre o que eu queria trabalhar. Ele disse que estava precisando de vendedor. E ele me perguntou, você pode ir até São Bernardo do Campo para poder levar os seus documentos? Aí vem aquela, meu Deus, onde é isso? Aí eu peguei, ele falou assim, se eu te der R$20, na época, hein? Isso daí é 13 anos atrás, se eu te der R$20, você promete que vai até lá? Eu falei, eu vou até lá. Aí ele falou, você pega ônibus tal, 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 tal e desce em tal. Eu falei, meu Deus, eu não vou chegar nunca nesse lugar. Mas eu cheguei. E chegando lá no RH da empresa, eu fui contratado na hora. Na verdade, eu já tinha sido contratado por ele, né? E lá eles acabaram de fazer toda a documentação e eu comecei. Quando eu saí dali para começar no outro dia, porque no RH falou, você começa amanhã. E eu ia para onde? Que eu não tinha mais para onde ir. Aí foi complicado. Aí aquela noite eu passei a noite pelas ruas, não tinha onde dormir. Comecei no outro dia cedo na loja, às 8 da manhã. Conheci uma vendedora que se tornou minha amiga naquela época, né? Nós éramos muito próximos. E ela percebeu que tinha algo em mim, né? Que me retraía, que me deixava triste, e ela me chamou para conversar. Eu estava feliz que eu tinha um emprego, mas eu estava triste porque eu não tinha ninguém e nem para onde ir. A partir daquele momento que ela escutou a minha história, ela falou, na rua você não fica. Aí ela me levou para morar dentro da casa dela, junto com a filhinha dela de 8 anos na época, sem me conhecer, sem saber de onde eu era, de onde eu vim. E ela confiou, acreditou em mim e me acolheu lá. Aquela noite eu dormi lá, ela me comprou desodorante, Presto Barba, porque eu precisava ir bem alinhado trabalhar, né? Cueca, comprou as coisinhas para mim, porque eu não tinha dinheiro para comprar. E no outro dia ela falou, nós vamos sair bem cedo para ela não te ver. Aí a hora que eu subi as escadas, nós tínhamos que passar por dentro da casa dessa senhora. E foi aí que, a hora que nós estávamos passando, bem de fininho, ela virou e falou, oi meu filho, tudo bem? Aí eu assustei. E a gente não precisou abrir a boca para falar nada. A hora que ela olhou para mim, ela falou, meu filho, você tá sofrendo muito, né? Nossa! Aí eu congelei, né? Falei, meu Deus.
Aí ela, não se preocupe, eu sei do que você tá precisando. Eu sei que era Deus ali que tava falando com ela, usando ela pra ela entender essa situação, né, do que tava acontecendo. E ali naquele momento ela falou, não se preocupe, vá trabalhar, vão com Deus, bom trabalho. E quando você voltar do trabalho, você vai ter um quartinho só pra você. E foi aí que a minha vida começou de volta. O começo é difícil, né? É bem difícil, porque você tá sem dinheiro, você tá sem um norte. Eu tava muito triste com a situação na época, porque eu vim pra São Paulo pra poder viver um sonho e tava sendo tudo muito difícil, né? Mas eu fui firme ali, forte, nessa empresa que eu comecei. Essa luz que Deus colocou no meu caminho, né? Que foi tanto ela, na época, a minha amiga e a senhora lá, que me deu esse rumo, né? Mas o que eu sempre falo, foi muito bacana, porque logo no primeiro mês de loja, eu bati cota, aí eu já recebi um bom salário, aí eu já comecei a pagar o aluguel para aquela senhora que me acolheu. E dali pra frente a minha vida, ela começou a mudar. Na minha vida da seguinte maneira, teve um dia, determinado dia da semana, eu acho que foi numa sexta-feira, se eu não me engano, essa minha amiga me chamou para ir cantar num karaokê. E eu tava bem triste em casa, nós havíamos chegado da loja às 5 horas da tarde, e eu já tinha tomado banho, colocado uma bermuda, um chinelo, uma camiseta, e eu já tava deitado. Porque eu tava feliz pelo emprego, mas eu também tinha uma tristeza dentro de mim, né? E aí, o que aconteceu? Ela me chamou pra ir nesse karaokê, e eu falei, eu não vou. Ela, por favor, Budeguito, ela me chamava de Budeguito, vamos comigo um pouquinho, esforçar um pouquinho pra você cantar, distrair um pouco a mente, né? Conhecer pessoas novas. Eu falei, quer saber? Eu vou, mas eu vou só do jeito que eu tô. Não vou me arrumar, não vou pentear cabelo, desse jeito. Eu não queria ir. Não, eu não queria ir. E aí a gente foi a pé, a gente saiu ali da região do Brás e fomos para a República. O acesso é muito fácil, a gente foi conversando, batendo papo. Rapidinho a gente chegou na República. E aí nós fomos para esse karaokê. E chegando no karaokê, quem estava cantando no momento, o Rai. O Rai estava no palco cantando. E quando eu entrei, eu já cutuquei ela. Eu falei, olha que moreno bonito. Eu cutuquei e, por coincidência, os amigos dela eram os mesmos amigos do Rai. Então, quando ele desceu do palco, a mesa que ele foi sentar era a mesa que eu estava sentado. Ele sentou na mesma mesa que eu estava no palco, né? Ele sentou na mesma mesa que eu. Aí ele apresentou os amigos dele, que eram os mesmos em comum. E ele desceu do palco, se sentou lá, e até então ele não havia percebido que eu era gay, porque eu não tinha aberto a boca, né? Eu tava quieto no meu canto. Aí eu peguei o número pra cantar, e eu era o número o quê? 24. Aí eu falei pra ela, eita, eu sou o número 24, deu certinho. Aí que ele percebeu que eu tava sentado na mesa assim, e ele do outro lado na mesa. Aí, e vocês conhecem o Rai, ele é super tímido. E aí, quando ele percebeu, ele falou, você não quer sentar aqui do meu lado? Aí eu falei, tá bom, tinha uma cadeira vaga, eu dei a volta na mesa. No que eu dei a volta na mesa, sentei, ele me deu um beijo. Sim, foi eu que tomei a iniciativa do primeiro beijo. Pra mim foi maravilhoso, eu lembro como se fosse hoje. E detalhe também, a gente pegava e namorava ali numa pracinha, todo final de semana. Era bem legal. E foi a partir daquele momento, 17 de abril de 2011, que a gente começou a ficar junto e nunca mais se separou. Caminhando aí para os 13 anos, né? Juntos. E aí foi isso, a gente se encontrava toda sexta e sábado no karaokê, cantávamos. Aí eu comecei a frequentar o lugar que ele morava, no Brás, numa casinha... Uma casinha não, ele morava num quarto, né, de aluguel. E eu ia lá todo fim de semana, a gente ficava, e assim deu sequência ao relacionamento. Então, primeiro a gente começou a ficar, né, assim que fala? A gente começou a ficar, e depois a gente já começou logo a namorar, logo em seguida.
E nesse processo todo entre namoro, tudo, 10 meses pra gente morar junto. Foi bem rápido, bem bacana. Não, o Rogério foi engraçado, né? Minha mãe falou assim, eu não quero ver esse rapaz nem pintado de ouro. E no dia que minha irmã casou, eles se conheceram. Ela, daí em diante, pegou um carinho enorme por ele e assim foi indo. Quando eu saí de casa para ir morar com ele, que a gente decidiu morar junto, nós saímos com 3 itens, que foi o colchão, a cômoda e a televisão que ele trouxe do quarto dele. Não tinha mais nada. Bem, de lá para cá a gente passou por muitas etapas, né? Eu acho que como todo casal passa, né? Altos e baixos. Graças a Deus a gente nunca teve briga de se estranhar, de agressão, essas coisas, graças a Deus nunca teve, nem da parte dele nem da minha, mas discussão como todo casal, normal, entendeu? E já passamos por muitas coisas, muitas coisas. Quando fomos morar junto, a gente conseguiu conquistar as coisas devagar, bem aos poucos. A gente se dá super bem, né? Apesar de o rosto ser meio esquentado, eu sou muito calmo, mas a gente se dá super bem. Um entende o outro, é o yin e yang, né? É um equilíbrio bom. O Raí teve um pequeno surto psicótico, muitas coisas, né, no serviço, tudo isso vai acumulando, tudo isso vai deixando a pessoa... Ele estava treinando para se tornar gerente de uma rede de mercado grande aqui de São Paulo, então isso também foi acarretando muita coisa na cabeça dele, e quando ele teve esse problema aí, ele teve esse surto, no qual o Raí se encontrou internado 30 dias num hospital aqui de São Paulo, no CAISM, para tratamento, né? Ele perdeu a memória, ele não me reconhecia. Eu chegava para visitá-lo, ele não sabia quem eu era. Ele voltou numa idade de 6 anos. E nisso ele ia me visitar e eu ficava lá sem saber exatamente quem eu era, né? Porque eu tinha perdido a memória. Para mim ele era um amigo que ia visitar, mas ele cuidou de mim, ele viajava 3 horas para ir lá me visitar. E foi muito importante para minha recuperação essas visitas dele, né? Levou uns 15, 20 dias para voltar. E nesse período eu ia visitá-lo todos os dias. Eu saía aqui da Zona Sul, ia lá para trás do Zoológico de São Paulo. Eu não tinha carro na época, nós não tínhamos carro na época. E passamos por momentos muito difíceis, porque, de novo, né? Outro momento difícil. Porque eu era autônomo, eu era cabeleireiro no Jabaquara, e ele trabalhava registrado. Então, ele afastado, não tinha renda, e eu autônomo, não trabalhando, cuidando dele. Aí a gente se viu numa situação muito complicada. Aí foi quando a família dele falou, não, vocês saem daí, vem pra Zona Leste, porque vai ficar tudo mais fácil aqui, né? E aí a gente foi. A família ajudou, mas a que mais ajudou foi a mãe dele, que hoje já não tá mais com a gente, né? Dona Lourdes. Sim, quando eu estive doente, a gente passou necessidade. Minha família nos acolheu, mas não muito, né? Porque cada um tinha a sua família. Mas a gente superou, deu a volta por cima e estamos aí de pé até hoje. A gente não tinha como pagar aluguel, a gente teve que sair da casa que a gente estava, vender as coisas e tivemos que recomeçar do zero praticamente e conseguimos nos levantar. Graças a Deus estamos de pé até hoje. Fiquei afastado do serviço, né, recebendo pela Caixa. O Rogério tinha trabalho de cabeleireiro, mas não tinha a clientela ainda que ele tem hoje. Ele ia de casa em casa atendendo, levava na mochila o secador, a chapinha, os produtos, atendia, voltava para casa, a gente vivia a nossa vida e assim foi indo até hoje. Eu fiquei muito mal e as pessoas queriam que eu largasse dele. Eu falei, eu não vou largar dele, porque ele é tudo que um dia eu pedi, então eu não vou abandonar. E as pessoas queriam que eu largasse porque falavam coisas que ele ia fazer comigo que não era conivente, entendeu? Ele nunca me agrediu, ele nunca fez nada, entendeu? Então eu persisti. E graças a Deus hoje, depois de todo esse processo que ele passou lá, ele, digamos que ele tá 100% curado, né? Não, esse processo de recuperação, né, levou um tempo. Quando nós saímos da Zona Sul, que fomos para a Zona Leste, nós tivemos que recomeçar a nossa vida, né?
Eu recomecei lá em 2011, aí recomecei em 2016. E graças a Deus eu nunca desisti, né? E nessa época, ele junto comigo, né? O que acontecia? O Raí, ele começou a tomar muitos medicamentos para poder voltar a se reintegrar, né, na sociedade. E eu me lembro que eu deixava ele medicado e saía em busca de fazer cabelos na rua, né? Para poder trazer o alimento, né? O pão de cada dia para dentro de casa. E todos os dias que eu saía, pelo menos um cabelo eu fazia. Mas a gente passou um processo bem complicado para poder conseguir voltar a ter as coisas, né? Porque você imagina, no surto, onde uma casa toda foi quebrada, e começar tudo de novo. Porque foi tudo. E por incrível que pareça, a gente conseguiu assim, ó, muito rápido. Foi televisão nova, sofá novo, cama, tudo novo. Porque tudo foi destruído lá, né? E aí a gente conseguiu tudo de novo, com muita garra e determinação. Hoje o Rai, ele representa para mim, na verdade não é o que ele representa, na verdade é o que ele é. Ele é meu tudo. Ele é meu porto seguro, minha essência, meu companheiro. Hoje eu não sei viver sem ele. O Rô pra mim é tudo. Sem ele eu não sei nem o que seria de mim, viu? Porque ele que cuida de mim, ele é bem prestativo. Então, foi assim, eu e o Raí, nós tínhamos Facebooks diferentes. E aí, aí a gente decidiu unir o Facebook, né, dos dois. Aí, meu nome é Rogério, o dele é Raimundo. Aí a gente uniu o Roge com o Rai. Aí dá a palavra Rograi, né? E já que somos um casal, surgiu o Rograi Casal. Mas, para o Rograi Casal se tornar hoje uma página, um blogueiro, um digital influencer, teve incentivo de pessoas, né? De uma determinada digital influencer que eu frequentava muito a casa dela quando ela morava aqui em São Paulo. É uma pessoa que eu amo muito, tenho um carinho e uma gratidão imensa por ela e pela família, que me despertou esse interesse. E também o esposo sempre falava, você tem potencial, se você fizer isso daqui você vai para frente, se você fizer isso aquilo você vai para frente. E aí eu falava, não, isso não é para mim. Imagina que eu vou ligar a câmera de um celular e vou falar com alguém. Não, isso não é para mim. E aí eu estava em um determinado dia na casa dela, nós encerramos a live dela, porque ela fez uma live de maquiagem em mim. Ela me maquiou, ela transformou o rosto de um homem em um rosto mais feminino, né? Através da arte dela, né? E a hora que terminou, ela falou assim, por que você não cria então a página? Eu falei, mas eu já tenho uma paginazinha, fez assim, né? Que é do salão, né? Do Rogério Fashion Hair, né? Porque eu sou cabeleireiro, né? Cabeleireiro, maquiador, sou colorista também. Então o que acontece? Ela falou, deixa eu ver essa página. No que ela pegou meu celular e deixa eu ver essa página, ela entrou ao vivo. Jogou o celular na minha mão e falou, faz a live. E eu, meu Deus, como é que eu vou fazer a live? Aí ela ficava atrás da câmera falando, faz assim, faz assim, faz assado. É que na verdade assim, quando eu comecei a fazer, o Rai ele não participava. Era só eu. E aí eu comecei a colocar ele aos poucos, porque ele é muito tímido, né? Ele é muito, assim, mais travado, né? Hoje, minha filha, se eu não estiver em casa, ou se eu falar pra ele, ô Rai, hoje eu vou dormir até um pouquinho mais tarde, aí ele fala, eu faço a live. Então hoje ele consegue ligar, fazer. E as seguidoras amam ele de paixão. Aí, com o tempo, eu fui entrando na live, virou Rograi Casal, o pessoal foi gostando, e é Rograi Casal até hoje. Pro Rai entrar na página foi bem difícil, eu não, eu já... Bum. Tanto é que a minha página, ela se consolidou muito rápida, né? Ela cresceu muito rápido, né? E tá crescendo a cada dia, graças a Deus. Rograi Casal tá aí nas plataformas digitais, né? A gente tá em todas as plataformas digitais com o nome Rograi Casal, mas propriamente fazendo lives no Facebook, a gente tá há 2 anos. A gente conquistou muitas pessoas maravilhosas entraram na nossa vida. A nossa vida mudou com a internet. A gente conquistou muitas outras coisas que a gente tinha vontade de ter e não conseguia.
Então a internet realmente ela transforma a vida das pessoas. Já temos 58 mil seguidores, então não é pouco, né? E é só alavancar, daí pra frente é só alavancar. Então, fora lives, eu tenho outro trabalho paralelo, onde eu sou operador de caixa no supermercado. Tenho horas a cumprir, né? Por isso que eu não apareço tanto na live. E de lá também é onde a gente, nosso ganha-pão. Para quem não sabe, né? Eu tenho só assalariado. E já há 3 anos. Eu não abro apenas uma live para brincar ou para me distrair. Hoje realmente é uma empresa onde eu consigo já gerar renda, né, para uma determinada pessoa, e futuramente, se Deus quiser, eu quero que ela cresça muito mais para que eu possa abrir portas de emprego. É o que eu pretendo. A gente que faz live, que trabalha com a internet, a gente cria bordão, né? E um dos meus bordão é a mãe tá nervosa. A mãe tá nervosa, filha! E aí, o que acontece? Nós criamos recentemente agora a página A Mãe Tá Nervosa, porque a gente quer trazer um outro tipo de conteúdo para essa página. Eu gosto muito de humor, eu gosto muito de encenar, eu gosto muito de atuar. Eu sou muito palhaço na vida real e eu quero muito trazer esse tipo de conteúdo. E vai ser uma página voltada para humor. Aliás, ela já está seguindo essa direção aí, voltada para humor, né? Então, para quem não segue ainda a página A Mãe Tá Nervosa, segue a página A Mãe Tá Nervosa. Para os que não seguem, tem que seguir, porque não sabe o que está perdendo. E para os que seguem, a minha gratidão, o meu eterno carinho, porque sem eles, todos os dias, 4, 5 lives por dia, se não fossem eles estarem ali persistentes na nossa vida, nos ajudando, compartilhando, ajudando a página a crescer. São seguidores fiéis que gostam do Rogério e do Raí, né? Que junto formam o Rograi Casal. A palavra é gratidão, um carinho enorme. Eu tenho alguns seguidores no meu WhatsApp pessoal, que para mim hoje é como se fosse a minha família. Cria um vínculo muito forte, muito forte. Eu tenho seguidoras hoje que se não me derem o bom dia, meu dia não começa. Eles são muito importantes para mim. E eu fico até emocionado. Eles se tornaram meus vizinhos, né? E às vezes eu saía de manhã para comprar pão, encontrava com eles e a gente começou a se cumprimentar. E começamos a pegar amizade. Treitou de uma maneira muito fácil, né? Porque o Rô é muito simpático, tudo. E eu tenho minhas filhas, né? E já fez amizade com a minha família. Na época, minha mãe estava doente. Então, ele sempre estava indo lá em casa visitar minha mãe com a gente. E a gente gostava muito de se reunir, né? Minha família é grande. Então, ele sempre estava lá, participava com a gente dos almoços, dos cafés. Sempre levava alguma coisa e a gente se juntava. Eu falava, vamos fazer um almoço junta-pratos, né? Ele pegava o que ele estava fazendo na casa dele, levava para minha casa e a gente fazia aquela festa. E assim a nossa amizade foi ficando cada vez mais forte. Para mim, eles são pessoas maravilhosas, né? O carinho que eu tenho por eles é um carinho de filho mesmo, né? É uma pessoa que está sempre comigo, está sempre participando. Ele agora já não é meu vizinho lá de casa, mas é meu vizinho aqui do salão. E a gente está sempre por perto, sempre se cuidando, sempre procurando saber como um tá, como o outro tá. É uma amizade assim para a vida mesmo. São pessoas assim muito batalhadoras, muito perseverante, né, que sonham, né? Tem vários sonhos e a mensagem que eu deixo é dele nunca desistir, sempre correr atrás dos sonhos dele, porque a gente ter sonhos, objetivo e correr atrás é o que nos fortalece, é o que nos faz crescer, estar sempre em movimento. Nos conhecemos no salão, no antigo salão que trabalhamos, né? Onde a dona falou assim, eu vou contratar um cabeleireiro. Aí foi muito engraçado, porque tinha uma menina lá que ela falou assim, mas pra quê? A gente só trabalha em mulher aqui, não precisa contratar homem, né? E aí, eu nem hesitei em nada, não falei nada. Quando ele começou, no dia seguinte, parecia que a gente se conhecia de outras vidas. Aí foi assim, amor à primeira vista, né? Aí ele, nossa, aí no primeiro momento ele já me chamou de amiga, vamos almoçar junto hoje? Aí eu, vamos!
E aí nós saímos pra almoçar, nós dois, e assim a gente começou a nossa amizade. Foi uma química, assim, muito, muito, muito forte entre nós dois, sabe? Uma afinidade bem bacana, com respeito, a alegria dele contagiou desde o primeiro momento que a gente se conheceu. Pra mim, hoje, eu já falei isso pra ele, e ele vai ouvir novamente. Pra mim, hoje, ele é meu irmão de alma. Ele é uma pessoa muito importante na minha vida. É uma pessoa que sempre tá comigo nos melhores momentos e nos piores também. Então, assim, pra mim, ele é meu irmão de alma. Ele é uma pessoa muito compreensiva, é uma pessoa explosiva, mas eu amo essa explosão dele porque ele se torna verdadeiro, né? Então, eu amo isso, muito isso nele. Ai, é uma página muito divertida, é uma página muito produtiva também, né? Aprendi também a fazer muitas receitas com ele. Adoro quando o Raí participa. Parece que dá um engajamento a mais, assim. Fica mais engraçado, mais divertido de assistir. Pra mim, é muito importante. A página dos dois juntos. Sempre que eu posso, eu tô vendo, mesmo que seja bem rapidinho ali, também no final do dia, eu sempre tô acompanhando. Eu desejo do meu coração que Deus abençoe muito tanto o Rô quanto o Rai, que os dois se unam cada vez mais, se fortaleçam mais juntos e que eles prosperem muito na saúde, em todos os aspectos da vida deles, né? Que eles se realizem em tudo que eles têm, que eles alcancem tudo que eles almejam. É o meu desejo. E que eles contem comigo no possível que eu puder estar ajudando, eu sempre vou estar aqui. Olá, eu sou a Miriam, sou irmã do Raí, do Ograi Casal. Eu vim aqui deixar meu depoimento, não poderia deixar. Eu vim aqui falar para você, meu irmão, o quanto eu estou orgulhosa de você, viu? Quanto você é especial para mim. O privilégio que eu tenho de ter você como meu irmão é imensurável, viu? Quero dizer que você continua essa pessoa maravilhosa, esse menino atencioso, carinhoso, coração, viu? Que você continue brilhando, meu irmão. Você merece toda a felicidade do mundo, todo o sucesso do mundo, viu? Pelo coração enorme que você tem, tá? Eu queria deixar aqui um depoimento que você pode nem lembrar, mas eu sou eternamente grata por você estar sempre no meu lado, todos os momentos mais difíceis, né, que nós passamos aqui. E um deles que eu vou detalhar aqui, que eu nunca vou esquecer, que você fez por mim, né, quando eu estava fazendo meu cursinho lá de enfermagem, eu precisava de uma ajuda extrema, de alguém que cuidasse dos meus filhos enquanto eu estivesse no curso. Você se locomovia de casa até o meu trabalho para pegar as crianças para poder ir no curso, de lá do trabalho. Isso por quase um ano, e nunca me falou um não, nunca falou nada, nunca reclamou de nada. E graças a você, eu consegui terminar o curso, consegui o meu trabalho, consegui criar meus filhos. Isso já tem mais de 20 anos, mas eu vou ser eternamente grata pela doação que você teve comigo, pela parceria, pelo companheirismo. Eu não tenho palavras para te agradecer. Já te falei isso pessoalmente, mas eu queria deixar registrado aqui também. Eu te amo. Desejo para você, o Ograi Casal, toda a felicidade do mundo. Eu amo você. E não poderia deixar de falar do meu cunhado maravilhoso, Rô. Rô, o que eu posso dizer? O Rô foi a luz que apareceu na vida com meu irmão, né? E, consequentemente, brilhou para nós também. Que eu vou essa pessoa firme que vocês veem, forte, determinado, que vai atrás das suas conquistas, né? Bate o pé, fala eu vou e vai atrás. E graças a ele o sucesso dessa página maravilhosa do Ograi Casal, né? Mas o que eu tenho que falar pro Rô é que eu tenho gratidão por tudo que ele fez pelo meu irmão, que ele faz, e que eu sei que vai continuar fazendo, pelo amor que ele demonstra pelo meu irmão, pelo cuidado, né? Nós nunca conseguiríamos fazer tudo o que você fez por ele. E continua fazendo. Principalmente naquele momento que ele mais precisou de você, num momento muito difícil.
que o Raí tem, você não largou a mão dele, que você tinha tudo para deixar, largar a mão, mas você falou assim, não, vou ficar até o fim. Ali você mostrou que era um amor, né, que você tinha realmente amor pelo meu irmão. Eu falei, agora o Raí é a sua pessoa certa. E eu só tenho gratidão por tudo que você faz por ele, você fez por ele, por ser essa pessoa maravilhosa, forte, determinada. Ai, a mãe tá nervosa. Eu amo você, Rô. Eu tenho você, não como cunhado, mas como irmão, né? E queria deixar aqui, sigam a página, gente. Eles são maravilhosos, eles merecem muito. Vocês não têm ideia do quanto eles batalham, estão batalhando para conseguir esse objetivo, de fazer a página crescer, viu? Então eu tô aqui, gente, para dizer que eu amo vocês moram no meu coração, e que eu desejo toda a felicidade e sucesso do mundo. Um grande abraço da Mimi. Oi, meu nome é Amanda Machado. Eu sou seguidora do Rogaré Casal há mais ou menos 1 ano. Eu conheci eles no momento da minha vida não tão bom, tá? Eu estava dentro do hospital com meu pai. Meu pai estava em tratamento de câncer. E eu encontrei a live deles e ali fiquei. E ali eu comecei a encontrar a distração, a alegria, né? Daquele momento tão ruim, tão triste, tão angustiante que eu tava vivendo. E desde então eu comecei a seguir eles, né? Infelizmente meu pai veio a falecer, né? E a vida da gente tem que seguir, infelizmente, né? E seguindo, continuei seguindo a página, continuei interagindo, até que um dia dividi tela com o Rô, né? Conversamos bastante, foi muito legal, trocamos experiências. Desde então a gente deixou, assim, de ser só um seguidor, né, de um influencer, né? Nós somos amigos, nós temos contatos, nós dividimos tudo, sabe? O que eu mais desejo nesse mundo é todo o sucesso para vocês, casal, Rô e Rai. Todo o sucesso do mundo. Que esse documentário só seja o começo de muitas coisas boas que ainda tem por vir. Tá? Porque vocês fazem um trabalho justo, um trabalho honesto, vocês merecem o melhor. E vocês sabem que eu falo isso de coração, porque eu falo isso pra vocês todos os dias. Nas lives, no particular, eu falo sempre, amo muito vocês, fiquei muito feliz de ser convidada para participar desse documentário pelo Christian Farias, né? Pra quem não sabe, é o ADM da página, né, do Rogaré Casal. E, assim, amo vocês, sou grata por ter vocês na minha vida, obrigada por tudo, obrigada pelo carinho, obrigada pela atenção, obrigada por tanto. Um beijo. Bem, eu queria agradecer a todos os seguidores por nos seguirem e dizer que somos muito gratos, que sem eles a página não existiria, e mandar um beijo para todo mundo, cada um especial. Eu também, eu quero ser bem preciso, né? Eu quero mandar um beijo especial para todos os seguidores, para todas as seguidoras. Hoje a gente já soma quase 60 mil seguidores para uma página que começou com pouquíssimos, né? E hoje, graças a Deus, sem vocês a gente não seria Rogaré Casal. Então a minha gratidão. A mãe tá nervosa!